estamos gravando, tá? Muito obrigado aí por me lembrar. Quase que eu esqueço. Tá? Então, a gente está tentando fazer a modelagem no espaço de estado de um circuito RLC série. Tá? Primeira coisa, a gente descreve a equação do circuito, aplicando a lei de Kirchhoff nessa malha. E depois a gente vê que a tensão no capacitor, esse VC de T, pode ser escrito como 1 sobre C vezes a integral. Tá? Se dessa equação eu isolar a corrente, o que eu vou ter? C multiplicando, e vai ficar C vezes o VC e vezes a integral da corrente, né? E se eu quiser passar a integral para o outro lado, como é que eu faço? Para isolar aí o I de T aí. Qual a operação inversa da integral? Derivada? Derivada. Então, vocês concordam com a terceira equação que aparece aí, né? O I de T é o C vezes a derivada da tensão no capacitor ao longo do tempo. Tá? Essa é o I de T. Eu encontrei o I de T. Por que eu encontrei o I de T em função da tensão no capacitor? Porque um dos estados que eu quero considerar, uma das minhas variáveis de interesse, é a tensão no capacitor. Tá? Eu não estou interessado na corrente. Então, eu vou me livrar da corrente nessa primeira equação aqui que eu coloquei. Tá? Nessa equação que descreve o sistema dinâmico, essa lei de Kirchhoff, a primeira equação, eu vou me livrar da corrente. Eu vou colocar, em vez da corrente, eu vou colocar C vezes a derivada da tensão no capacitor ao longo do tempo. Tá? E aí vamos lá. O que a gente tem, então? Eu vou copiar aqui. E vamos... não, aqui já está... Não, já está pronta a equação aqui. Aqui, ó. Primeiro termo, eu tenho R vezes o I de T, né? O R vezes o I de T. Então, se eu substituir o I de T aí, vai ficar R vezes C vezes a derivada de VC de T a respeito de T, né? Ou seja, a derivada da tensão no capacitor ao longo do tempo, tá? Multiplicado por C é a corrente. Então, a queda no resistor é o quê? É R vezes C vezes a derivada da tensão no capacitor ao longo do tempo, tá? Correto até aí, né? No segundo termo, da segunda igualdade da equação 1, lá em cima, a gente tem L vezes a derivada da corrente, tá? Se eu quero a corrente, já é a primeira derivada da tensão no capacitor. Se eu agora quero a derivada da corrente, eu tenho que derivar mais uma vez isso aí, né? Concordo? Então, L derivada de I respeito de T vai ser LC derivada da segunda da tensão no capacitor respeito do tempo duas vezes, tá? E, finalmente, a gente tem o último termo, que é o próprio VC de T, tá? Conseguiram acompanhar até essa equação aqui? Todo mundo? Algum problema aí? Não, tranquilo. Tranquilo, né? É só pegar a corrente, né, e substituir na primeira equação. Só isso, tá? Vamos lá, então. Tendo essa equação que está aqui em cima, a que a gente chegou lá, ó. Bom, agora vou esperar um pouquinho, porque às vezes não apareceu o slide ainda para vocês. Slide 7. Já apareceu aqui. Já apareceu, então tá bom. Ó, essa equação de cima aqui, a primeira equação que está aparecendo no slide, é a que a gente encontrou lá, tá? É a equação na malha aqui do circuito, mas já em função da tensão no capacitor, né? A gente já esqueceu da corrente nessa equação, tá? Agora, dessa equação, eu vou isolar o que? A segunda derivada, o termo de maior ordem aí, tá? A segunda derivada da tensão no capacitor a respeito do tempo, tá? Então, o que vai acontecer? Os dois termos que estão aqui do mesmo lado vão passar para o outro lado com sinal opostos, né? Subtraindo.
E o LC, que está acompanhando esse termo da segunda derivada, vai ter que passar dividindo para o outro lado, tá? Então, dão uma olhada se vocês conseguem ver que a equação de baixo é a mesma equação que a de cima. Só que eu peguei a equação de cima e isolei o termo de maior ordem, tá? Veja que o primeiro termo tinha o RC. Aí eu dividi por LC, tá? Então, ficou o R dividido L, ó. Aqui, ó. R dividido L, deve ser de T a respeito de T, que é esse primeiro termo aqui da equação, ó, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Ao fato de eu isolar aí a segunda derivada? É tranquilo isso aí, né? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Todo mundo conseguiu fazer, visualizar, né? Qualquer coisa, vocês peguem um lápis, façam e parem aí um pouquinho. Vamos lá. Então tá. Beleza. Encontrando agora a segunda derivada, o que eu vou fazer? Tá ok. Esse é o termo que eu construí, que eu cheguei na equação anterior. Ops, tá? Mas eu não esqueço do que eu quero chegar, né? Eu quero chegar nessas duas equações de estados, né? Uma equação para x, para os estados, a derivada dos estados, e outro para y, tá? E agora eu vou definir dois estados, tá? Eu vou definir o estado x1 como sendo a tensão no capacitor, tá? O nível de tensão no capacitor. E o estado x2, a derivada da tensão no capacitor. Então, eu tenho duas variáveis de interesse. Uma é a efetiva tensão no capacitor. E a outra que eu estou interessado em estudar é como essa tensão no capacitor varia no tempo, tá? Qual é a taxa de variação dela? Isso é a derivada, tá? Então, meu segundo estado é a derivada do primeiro estado, tá? Ok? Então, se o x1 é o VC de t, o x1 ponto vai ser o quê? Quem me adianta isso? A derivada do VC de T? Exatamente. E a derivada do VC de t é quem? E qual o estado? X2. X2. Então, o x1 ponto é o x2. Concordam? Olhem bem isso, tá? O x1 é a tensão no capacitor. O x2 é a derivada da tensão no capacitor. Então, se o x1 é a tensão no capacitor, a derivada dele é a derivada da tensão. Então, é o x2, tá? O x1 ponto é o x2. E nada mais, né? Não tem mais nada aí para o x1 ponto. Isso é apenas o x2. Nada mais, tá? Tá ok? Ok. E agora, x2 é a derivada da tensão no capacitor. Então, quem é x2 ponto? Vai ser a derivada da derivada de VC de T, né? Exatamente. E eu tenho essa equação? Tem essa primeira aí, né? Exatamente, tá? Tem aqui, é o que eu encontrei aí, aplicando a lei de Kirchhoff e substituindo a corrente por C vezes a derivada da tensão do capacitor, tá? Eu tenho a segunda derivada, tá? E tem um monte de termo aí na segunda derivada, tá? Vamos analisar cada um deles, tá? Então, o primeiro diz que é 1 sobre LC, né, vezes o V de T, tá? Então, vamos colocar isso aí. 1 sobre... Ó, o x2 ponto, então, vai ser 1 sobre
LC vezes o V de T. Depois, menos R sobre L, tá? R sobre L, derivada da tensão no capacitor. É isso? Ok. E a derivada na tensão do capacitor é quem? É qual estado? X2. É o X2. Então, vamos escrever, em vez de escrever a derivada de VC de T, como eu quero escrever em função dos estados, né? Porque olha aqui, ó, a equação tem que ficar em função dos estados e da entrada, tá? Ah, então tá, vou escrever aqui o X2, tá? Então, venho aqui e escrevo X2. X2. Tá? X minúsculo. Ok. Depois, o último termo, eu tenho que é menos 1 sobre LC. Tá? Então, fica assim. Menos 1 sobre LC. E qual é o termo que está aparecendo aí? VC de T, né? VC de T. É menos VC de T dividido LC. O último termo aí da equação de cima. A equação está logo abaixo do circuito. Quem é VC de T? Se eu olhar para os X1. estados. É X1, é o estado X1. Beleza. Ó, então é o estado X1 que eu coloco aqui. Ó. X1. Eu sinto colocar X maiúsculo. Tá. Tá aparecendo a equação a primeira equação que a gente queria chegar aqui, ó. Não é? Ó. A equação que a gente queria, essa que está em branco, essa que é recorte aqui, dizia que eu tenho que colocar x ponto igual a uma matriz A vezes o x de t, mais uma matriz B vezes o U de t. Então, ó, a gente já tem dois carinhas, o x1 ponto e o x2 ponto, tá? Faltaria expressar isso em forma matricial, correto? Tá? Então, só vamos ordenar essa equação aqui, ó. Em vez de deixar... Vamos colocar primeiro x1, depois o termo que tem x2, depois o termo que tem v de t, esse x2 ponto, tá? E vamos escrever, é mais ou menos assim, ó. Ok. Tá, né? É a mesma equação, tá? Mesma equação, só coloquei, ó. Então, o x2 ponto é menos 1 sobre LC vezes o x1, vezes a primeira variável de estado, menos R sobre L vezes o x2, e mais 1 sobre LC vezes a entrada, tá? Vezes a entrada. Agora, eu vou escrever isso em forma matricial, tá? Aparecendo para vocês o slide 10. Agora sim. Agora sim, Ok. Ok. Então, vocês vão me ajudar a completar essa matriz que está aí. Essa matriz que está embaixo, ó. Eu escrevi x1 ponto, x2 ponto, uma matriz A, o vetor de estado, mais outro vetor que tem que multiplicar a entrada, tá? O que eu tenho que colocar aqui dentro da matriz A? Matriz A, essa matriz é de 2 por 2. O que vocês acham? Primeira linha da matriz. Eu tenho que botar, eu tenho que olhar para o x1 ponto, para a equação do x1 ponto, na primeira linha da matriz, né?
x1 ponto é igual a x2. Ele depende só de x2, não depende de x1. Então, na primeira coluna, primeira linha, o que eu coloco? 0. 0, perfeito. Não por quê? Porque se eu fizer a multiplicação, ó, vai ficar 0 vezes x1, tá? E x1 ponto é de fato, não tem x1 nele. 0 vezes x1. E na segunda coluna, primeira linha, segunda coluna, o que eu coloco? 1. O 1, perfeito, porque depende de x2. E na matriz de V de T? O que eu coloco na primeira linha aí? O x1 Menos 1 ponto. sobre LC. Opa, mas é na primeira linha, não na segunda linha. Ah. Na primeira. Na primeira, o que eu tenho? O x1 ponto depende da entrada? Não, vai ser 0 também. Vai ser 0, né? Ele depende só de x2. Pronto. Então, aqui, a gente já escreveu da forma matricial a equação do x1 ponto. Tá? X1 ponto já está escrita. Agora, eu tenho que escrever a de x2 ponto. Tá? Vamos ver se tem gente querendo entrar. Tá? Agora eu tenho que escrever x2 ponto. Como eu escrevo x2 ponto? Segunda linha, primeira coluna, o que eu coloco aí? Da matriz A. Dá uma pensada aí. Vai ser menos 1 sobre LC, né? Perfeito. Né? Porque é o termo que depende de x1, ó. O x2 ponto é menos 1 sobre LC vezes o x1. Tá bem. Menos 1 sobre LC. Perfeito. E na segunda coluna, o que eu coloco? Menos R sobre L. Menos R sobre L. Perfeito, porque é o termo que depende do x2. Né? Menos R sobre L é x2. E agora sim, na segunda linha da matriz B. A matriz B é a que acompanha a entrada, o de T, né? O que eu vou colocar na segunda linha aí? 1 sobre LC. Perfeito. Pessoal, tá todo mundo acompanhando. Pessoal, se alguém aí não está entendendo, por favor, fala, tá? Tem alguns aí participando, mas outros não. Talvez eu estou dando para entendido, mas se não entender, por favor, parem, tá? Parem. Ah, não entendeu lá atrás, a gente volta, sem problema, tá? Sem problema, a gente volta lá atrás e explica de novo, tá? 1 sobre o LC, né? O que está faltando agora para concluir? Aproveitando então, professor, essa segunda linha aí para mim ficou clara, mas a primeira eu não entendi não. A segunda linha da matriz, você está Da falando? matriz que o senhor montou, isso. Essa segunda das matrizes que o senhor montou, beleza, mas a primeira eu fiquei boiando. A primeira linha. A primeira linha é a do x1 ponto. x1 ponto, quem é aqui nas minhas equações? Ó? x1 ponto é o x2. Né? Concorda? Não, ok. x1 ponto é x2. Então, quanto x1 ponto depende do x1? Não. Então, é zero na primeira coluna da primeira linha, é zero. Porque é zero vezes x1. Tá? Caçou? Tá. Não, beleza. Acho que agora eu entendi. Isso, mais 1 vezes o x2. Uhum. 1 vezes x2 é o x2, tá?
Aí ficou x1 ponto igual a x2, tá? Ok. E não tem, e não depende da entrada, tá? Por Aham. isso na matriz B, primeira linha da matriz B é 0, ó. Porque Aham. 0 não depende da entrada U, né? Então, 0 vezes o V de T aí. V de T, aqui na forma geral, aqui do recorte está U de T, tá? Geralmente a gente chama de U. Mas é a tensão da fonte, tá? Então, é a nossa entrada, no nosso sistema dinâmico é essa entrada aí, V de T, né? Beleza, não, Então tá. Beleza. Então a gente conseguiu formar a primeira equação, né? Essa aqui, ó, essa do recorte em branco é o x ponto igual a uma matriz A vezes o vetor de estado, mais outra matriz B vezes o vetor de entradas. Isso a gente conseguiu. Tá faltando alguma coisa? Quem percebe aí o que está faltando? Faltando a segunda matriz, professor? Faltando a segunda equação, né? A equação da saída. Essa é a equação dos estados a gente montou. Mas falta montar a equação de y de t igual a uma matriz C vezes os estados, mais uma matriz D vezes o vetor de entradas. Essa aqui é que está faltando para a gente montar, tá? Ok. Então, isso é fundamental, tá? Isso é que muita gente esqueceu. Lá na atividade avaliativa, para o sistema mecânico, vocês fizeram até aqui, mas esqueceram de colocar essa equação aqui, ó. Muita gente esqueceu dela, tá? Vamos lá, então. Vamos montar essa última equação. Vamos para o slide 11, tá? Então, slide 11 aparecendo para vocês? Ainda não. Ainda não. Ok. Apareceu. Ok. Ok. Então, a primeira equação a gente já montou, primeira equação de estado, e agora vamos montar a segunda equação. A da saída, y de t, dependendo dos estados e da entrada, tá? Então, temos que montar uma matriz C e uma matriz D. Vamos lá. Matriz C, como é que eu monto ela? Bom, primeiro, vamos fazer mais simples. Qual é a nossa saída? É a tensão no capacitor, tá? A tensão no capacitor. Vamos pensar como saída a tensão no capacitor, tá? Então, qual é a relação da tensão no capacitor com meus estados? Olhe lá para as equações que estão no canto superior direito da tela, aí do lado do circuito. X1 é igual a alguma coisa, X2 igual a outra coisa. X1 é a tensão do capacitor e X2 é a derivada da tensão do capacitor, né? Exatamente. E eu estou dizendo que a minha saída é a tensão no capacitor. Então, ela é qual estado? X1? X1. Tá? Então, ela é 1 para X1 e 0 para X2. Concordam? Ok. A tensão no capacitor depende aí da entrada, do jeito que eu coloquei? Não, é só o primeiro estado, né? Sim. Então a matriz D é nula. Matriz D nula. Então, se eu pedir para você qual é a matriz A, qual a matriz B, qual a matriz C, qual a matriz D, isso você tem que identificar. Tá? Tem que lembrar aí no espaço de estado. Tá? Matriz A é essa matriz de 2 por 2 aqui, ó, que tem 0, 1, menos 1 sobre LC e menos R sobre L. Tá? A matriz B é a matriz de duas linhas e uma coluna. 0, 1 sobre LC. A matriz C
é uma matriz de 2 colunas e uma linha. E é 1, 0. Tá? E a matriz D é uma matriz nula. Tá? Só 0. Tá? Então, não existe o D. D você pode colocar D igual 0. Tá? Perfeito. Agora está faltando alguma coisa? Finalizamos, não é? Terminamos. E essa é a representação no espaço de estado do circuito RLC. Tá? Agora, eu queria fazer uma analogia interessante. Tá? Vamos pegar essa equação que está aqui. Vocês lembram quando vocês fizeram o sistema massa-mola-amortecedor? Um sistema mecânico? Vocês encontraram a representação no espaço de estado. E olha as coincidências. Não é muito parecido? Sim. Ó, o K parece ser 1 sobre C, ó. Menos 1 sobre LC e KM. O M parece ser o L, ó. Se o M, você imaginar o L, análogo ao L, ó. Tudo onde é que aparece o M no sistema mecânico, aparece o L no sistema elétrico. Tá? Onde está aparecendo o K no sistema mecânico, aparece menos 1 sobre C no sistema elétrico. Tá? É muito parecida essas equações. Tá? Muito interessante, porque você vê que são sistemas totalmente diferentes e o modelo delas são muito parecidos. Tá? Você tem um modelo e ele é bem parecido. Então, às vezes você encontra a função de transferência para 2 sistemas e a função de transferência é igual. É exatamente igual à função de transferência, né? Se você colocar dados numéricos. Tá? O mesmo modelagem de espaço de estado. Se eu colocar dados numéricos, eu posso pegar um sistema elétrico que tem exatamente a mesma representação no espaço de estado que um sistema mecânico. Então, eu posso encontrar sistemas que são análogos. Tá? A tensão da fonte, o V de T, ficou análogo a essa força Y de T aqui, né? Não, U de T. U de T é a força, né? Ó, essa força parece ser, que movimentava a massa, é bem análoga à tensão, à fonte de tensão que alimenta o nosso sistema elétrico. Isso é uma coisa interessante, né? Você pode ter a mesma representação em espaço de estado e sistemas completamente diferentes. Então, por aí, numa questão dessas de marcar verdadeiro ou falso, não caiam nisso, né? Ou seja, que a representação seja a mesma não quer dizer que o sistema seja o mesmo, tá? Mesmo modelo e sistema completamente diferente. Ok. Bom, outra questão da aula de hoje é fazer uma breve introdução aos amplificadores operacionais. Vocês já estudaram amplificadores operacionais em outra disciplina ou não? Sim, eletrônica 2. Eletrônica 2. Então, lembram de alguma coisa? Vamos fazer uma breve revisão, então, tá? Uma breve revisãozinha aí de como funciona. Tá. Então, um amplificador operacional, a gente podia pensar nele como um bloco funcional. E ele tem várias
entradas, né? Ele tem duas alimentações, normalmente, um VS e um V-, tá? Internamente, ele é formado por uma série de transistores, tá? Então, a gente não entra a descrever a circuitaria interna dele. A gente pensa nele como um bloco funcional, né? Não como a descrição exata aí do circuito que tem dentro, né? A gente olha só para saídas e entradas. A gente esquece, olha esse bloco aí, e esquece o que tem dentro dele, tá? Mas sim como ele funciona. A gente tem que entender por fora dele como é que ele funciona, tá? Então, a gente tem duas alimentações, normalmente uma tensão positiva e outra tensão negativa. Normalmente isso é 5 volts menos 5, 10 volts menos 10, tá? Normalmente é isso, tá? Essa é a normal aí de alimentação. Você tem uma saída Vout e esse Vout nunca é maior do que a alimentação, tá? Primeira coisa. Você nunca vai, se você alimentou com 10 volts, você nunca vai medir 12 ou 15 volts na saída, tá? Não pode ser maior. E você tem duas entradas, um V+, às vezes colocado como V1 e V2, ou assim como V+, e V-, tá? Dependendo da nomenclatura, tá? Isso, basicamente, é o amplificador operacional. É um bloco, você olha ele como bloco, você não se importa com o que tem dentro, você se importa com essas entradas e saídas que ele apresenta, tá? Entrada, saída e alimentação, isso que nos interessa. Tá? Mas, e aí fica a pergunta, mas por que a operacional? Por que operacional? O que vocês acham? Bom, o operacional vem de operação, tá? Fazer operações. Ele permite você fazer operações aritméticas com funções analógicas, tá? A gente usa muito na eletrônica circuitos digitais para fazer operações aritméticas, né? Os sistemas os ALO, né? Unidade aritmética lógica. Mas antes se pensava também no grande problema tratando com sinais analógicas. Como é que eu pego dois sinais analógicos e eu tenho a soma, tá? Então, isso é uma das vantagens. Existem diferentes tipos de configuração desses amplificadores. Porém, você pode conseguir fazer soma, você pode conseguir fazer subtração, você pode inverter um sinal, ou seja, mudar a fase em 180 graus. Você pode encontrar a integral de um sinal de entrada, ou seja, que a saída te dê a integral do sinal de entrada. Você pode fazer com que a saída te dê a derivada do sinal de entrada. Você pode fazer que a saída dê algum algoritmo, logaritmo do sinal de entrada. Pode ser um logaritmo natural. Então, é muito interessante. Dependendo das configurações, você tem saídas que são interessantes. Por isso, o nome dele é operacional. Tem alguém querendo entrar? Ok, até, hein? Vamos lá. Então, a gente permitem fazer diversas operações, tais como soma, multiplicação, integração, diferenciação, e daí o nome de operacional vem disso, né? E uma série de outras operações, tá? Uma série de etc. aqui. Agora, vamos tentar entender o amplificador operacional ideal, tá? Como é que ele seria o ideal? É um modelo, né? A gente sempre começa modelando pensando no ideal, tá? O ideal que as correntes de entrada nulas, tá? Ou seja, você tem aqui os terminais abertos entre 1 e 2, tá? Vou colocando uma setinha aqui para apontar para vocês. Ó, não vem corrente para cá, ó. O circuito está aberto. Estão vendo a seta em verde?
tá? A corrente aqui tá 0, ó. E 1, 0 e 2, 0, nas duas entradas, tá? Não entra corrente nesse negócio, nesse bloco. Isso pensando nele idealmente, tá? Impedância de entrada infinita. Você vê que não tem uma conexão entre o ponto aqui da primeira entrada com o ponto da segunda entrada. O ponto de menos não está conectado com o ponto de mais, tá? Quer dizer que a impedância de entrada a gente considera ela infinita. Impedância de saída, a gente considera que a impedância de saída é nula, tá? E a saída a gente modela como se fosse uma fonte de tensão, tá? Isso seria um circuito equivalente, como se fosse um A multiplicado pela diferença entre V2 e V1, tá? O A a gente chama esse A de ganho. Tá vendo aqui o A, V2 menos V1? A gente chama esse A de ganho, tá? E esse ganho, para o amplificador operacional ideal, ele é infinito. Tá? Idealmente, esse ganho é infinito. Bom, então a gente pode escrever a primeira equação, né? A saída é o A vezes V2 menos V1, tá? E olha que interessante. E aqui vai aparecer uma coisa que vocês vão ficar confusos. Como é que pode ser que isso seja verdade? Tá. O Vout é o A vezes o V2 menos o V1. Se eu isolar V2 menos V1, fica que é Vout dividido A. Concordam? Isso é simples, né? Somente isolei da primeira equação, cheguei que é Vout dividido A. Mas A, idealmente, eu falei que é infinito. Então, qual é o resultado de fazer Vout dividido A? Estou dividindo por infinito. Seria 0? Seria 0. Olha que interessante. Então, quer dizer que V2 menos V1 é 0. Tá? Se V2 menos V1 é 0, V2 é igual a V1. Concordam? Sim, professor. Sim? Então, o V2 tem que ser V1. E olha que loucura. Como é que pode isso? Como é que pode se eu colocar dois sinais na entrada, eu escolho os sinais e eles são iguais? Então, a gente diz que existe um curto-circuito virtual que força as entradas a subirem o mesmo valores, tá? A gente imagina que eles estão curto-circuitadas essas entradas. A gente não vê esse curto-circuito. Mas como consequência de eu considerar um ganho infinito, a gente tem um curto-circuito virtual, tá? Ou seja, as fontes estão curto-circuitadas. Elas forçam, elas têm que seguir o mesmo valor, porque há um curto-circuito entre elas, não há nenhuma queda entre elas, tá? Não pode haver diferença de potencial entre elas. Elas seguem o mesmo valor. Isso é algo bem esquisito, né? A gente entendeu isso, tá? Ela ficou um curto-circuito virtual aí entre as fontes, tá? Vamos lá. Então tá, esse é o circuito equivalente aí de um operacional, né? Amplificador operacional. A partir dessas premissas que a gente assumiu aí como verdadeiras, né? O V2 tem que ser igual ao V1, as correntes de entradas têm que ser nulas, tá? O ganho tem que ser infinito. A partir disso, a gente pode começar a estudar alguns tipos de amplificadores operacionais, tá? O pessoal está entrando. Vamos lá. Uma das primeiras configurações que a gente vai estudar é o inversor, tá? Amplificador inversor. Bom, o inversor é a seguinte configuração, ou seja, as configurações são, eu dou a configuração dependendo do circuito externo ao amplificador, tá? Eu não estou mexendo internamente no amplificador, porque o amplificador em si é um bloco operacional. Mas eu posso conectar coisas nas entradas e obter coisas nas saídas, tá?
E esse inversor, eu peguei a saída e realimentei para a entrada. Através de um resistor R2, tá? Você vê que o V0, que é a saída, está realimentado na entrada inversora, na entrada menos, no V1, tá? E eu tenho uma fonte conectada ao V1, tá? Uma fonte de tensão aí, tá? Ok, vamos às equações. A gente viu na nossa premissa que V2 tem que ser igual a V1, né? V2 tinha que ser igual a V1. E V2 está onde conectado aí na nossa configuração? Alterra? Alterra. Então, quanto é a tensão V2? Nula. Nula, zero, tá? Então, se V2 é nulo, o V1 também é zero, tá? Porque a gente disse que tem um curto-circuito virtual aí. Então, se o V2 é nulo, o V1 também é nulo, tá? Então, aqui também, a gente pode imaginar que tem uma massa aqui. Tá? Onde tem uma massa? Vamos colocar aqui, ó. Aqui. Ó. Aqui no V1, a gente imagina que tem uma massa aqui, ó. Tá? Ele também está conectado à Terra, parece. Virtualmente, mas está. Está conectado à Terra, o V1, tá? Vejam a seta verde. Ok. Se o V1 é zero... Ainda não Oi? apareceu, não, pessoal. Ah, não? Apareceu uma setinha verde aí? Ah, ok. Alguém aparece. Mas pense o seguinte, já vimos, né? O V1 é zero. Enquanto até que aparece a seta, vamos pensando aí. Então, qual é a relação entre a corrente 1 e a corrente 2? Vão ser a mesma, né? Não é a mesma, porque não está fluindo corrente para dentro da entrada V1, tá? Não entra corrente por aí. A I1 vai para o lado de 2, ou seja, a corrente que está entrando ali por R1, ó, ela vai lá para cima pelo caminho de R2, tá? A impedância de entrada é infinita, inclusive, né? Então, o I1 tem que ser igual ao I2, tá? O I1 tem que ser igual ao I2. Bom, vamos chamar de Vx, tá aparecendo aí para vocês, Vx, como a queda no resistor R2, tá? A queda em R2 é Vx. Vx é igual ao I2 vezes o R2, concordam? Ok. Ok. Tá bom. Tá bom. Ok. Agora, eu tenho que encontrar... eu quero escrever esse Vx melhor aqui. Não estou gostando de escrever ele I2 vezes R2. Eu quero encontrar umas relações dele com as entradas. Bom, então o que é essa corrente I2 para mim? O I2 é igual que o I1. É igual a corrente I1, né? É igual a corrente I1. E a corrente I1 é igual a quê? Apareceu agora a setinha verde aí para vocês ou não? Apontando aí para V1, onde é que seria? Sim, né? Tá. Uhum. Ok. Vamos pegar e vamos fazer a lei de Kirchhoff nessa malha aqui da fonte, ó. Vamos pegar da terra da fonte até chegar em R1. O que a gente tem aí se a gente pegar a equação de Kirchhoff? A lei de Kirchhoff aí. Deixa eu ver.
porque eu quero encontrar essa corrente I1, tá? Ó, se eu pegar da fonte, eu vou ter que o VI, né? Eu vou ter VI, e depois eu vou ter a queda em R1. E a queda em R1 é I1 vezes R1. Concordam? Sim, professor. Tá. Então, VI menos I1 por R1. Depois do resistor, eu cheguei aqui potencial. Depois do resistor R1. Ó, eu parti da fonte, escrevi o VI, depois escrevi a queda no resistor, que é I1 vezes R1. Aí eu estou em que potencial agora? O V1. Lembra da massa virtual? Olha a setinha verde aí. A setinha verde dizia que V1, cara, ele tinha uma massa. Estava em zero. Tá? Então, quer dizer que o VI menos I1 R1 tem que ser igual a zero. Concordam com isso? Agora eu entendi. Tá? Porque na seta verde a gente diz que tem uma massa virtual, então ali tem um zero. Ali é terra. Ali é um terra, tá? Perfeito. Então, daqui eu tenho o R1, o I1, né? Tá? I1, ela pode ser escrito como VI sobre R1. Tá? Então, eu vou apagar isso aqui, porque essas equações aqui nem precisa mais. Já entenderam isso aí, tá? Então, daqui, dessa equação que eu estou aqui, eu tenho que o meu I1, minha corrente I1, vai ser igual... Vou colocar aqui I1 igual a o I1 vai ser o V1 dividido o R1. Concordam com isso? Ó, V1 VI, não V1. VI dividido R1. Ok? O I1 é o VI dividido o R1. Agora, eu posso voltar para aquela... o I1 também é igual ao I2. Tá? Então, aquela equação lá do Vx igual ao I2 R2, fica que Vx vai ser igual a que Vx tem que ser igual a I2 vezes o R2. Então, é I1 vezes R2, porque o I1 é igual ao I2. Então, é VI sobre R1 vezes o R2. Olha se aparece para vocês a equação aí abaixo do circuito. Vx Sim, aparece. igual a VI sobre R1 vezes R2. Até aí conseguiram acompanhar, né? Sim. Tá. Agora, olha que interessante. Eu tenho o Vx, que é a queda no resistor R2. Tá? Agora eu vou medir o V0. Onde eu mido o V0? O V0, se eu tivesse um multímetro para medir, como é que vocês imaginam aí com um multímetro aí no circuito? Onde vocês colocariam as pontas do multímetro para medir o V0?
vocês colocariam ali na saída e na Nessa massa, setinha né? no V0 e no terra. Exatamente. Ali, então seria essas duas setas verde maiores que estão aparecendo aí, né? Veja essas setas maiores, vejam duas setas verde maiores aparecendo. Aí eu mediria V0, né? Ok. Ok? Mas essa seta aqui de baixo, eu vou mudar ela até de cor, que ela é o terra, tá? Então, terra eu vou colocar preto, tá? Pareceu preto agora para vocês, né? Tá? Eu vou mudar daqui. Eu vou botar aqui, ó. Ali também é terra, não é? Olha se onde eu coloquei a seta preta também é terra. Sim, é terra, tá em curso, né? Então quer dizer que o Vx é menos V0. Tá? É o inverso do V0, tá? O Vx eu mido para um lado e o V0 eu mido para o outro. Tá? É só dar volta no fio do... Se eu quero medir a tensão no R2, eu coloco o multímetro de um jeito. Se eu quero medir no V0, eu coloco o multímetro do outro. É só dar volta nos cabos do multímetro. Então, quer dizer que o Vx é menos V0. Tá? Eu medir num sentido, V0 no outro. Tá? Então, note que Vx é igual a menos V0, pois V1 é igual a zero. Tá? V1 é terra aí, né? Então, meu V0 vai ficar como sendo menos R2 sobre R1 vezes o VI. E para que eu cheguei nisso? Então, eu relacionei a saída com a entrada, tá? Eu entrei aqui nesse meu circuito com uma fonte de tensão VI e obtive uma saída V0. Tá? Então, eu tenho uma relação de entrada e saída. Se eu tenho a relação entrada e saída, o que eu posso encontrar aí? Que modelo a gente sempre usa a relação entrada-saída? Função de transferência? Exatamente. Qual seria a função de transferência, então, desse inversor aí? Não, aliás, é saída dividido entrada, né? É a saída dividido a entrada. Essa é a função de transferência, né? Você pega a saída e divide pela entrada. Então, qual vai ser? Aparecendo o slide 22. Ganho, professor. Oi? Não é o ganho? Saída pela entrada? Caiu? É, a relação da saída com a entrada. O que vai ser a função de transferência? Ah, você caiu a transmissão para você, foi? Para mim Está caiu. aparecendo slide? E para o outro pessoal aí caiu também? Estou vendo o slide 22, professor. 22, né? Tá certo. Então, tá certo aqui, tá? Ok. Se eu pegar esse V0 e dividir por VI, ó, a função de transferência é o V0 dividido VI. E o V0 é menos R2 sobre R1 vezes o VI. Então, eu pegar aquilo e dividir pelo VI. Se eu dividir pelo VI, fica menos R2 sobre R1. Tá? Esse é o amplificador operacional inversor. Então, ele pega o sinal de entrada, inverte, tá? Inverte, olha que tem um sinal menos, né? Ele inverte o sinal de entrada e multiplica pelo 1, que é R2 dividido R1. Tá? Então, de acordo com os resistores que você colocar aqui, você vai ter na saída maior ou menor amplitude que na entrada. Tá? E eu faço uma pergunta agora. Qual é a máxima amplitude que eu posso ter na saída? Tum, 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 tum. Qual seria o máximo V0 aí?
Lembra do que a gente falou lá no primeiro slide? A saída não pode ser maior do que o quê? Do que a entrada, né? Oi? A Seria A saída não entrada não. é nada. Não pode ser maior que a entrada? Não estou entendendo. Não, a saída não pode ser maior do que a alimentação, Alimentação, tá? Aqui eu não coloquei a alimentação nesse circuito aí, não sei quanto ele está alimentado, mas ele tem 2 pininhos onde a gente vai alimentar esse circuito, tá? Ver essa Então a imagem. saída... Exatamente. Por mais que você pegar aí uma relação de R2 e R1 que te dá um número quase... Vai entendendo? Coloca aí o R2 de 10 mega e o R1 de 10 ohm. Você não vai ter 1 milhão de vezes o VI. Você vai ter a alimentação nesse caso, tá? Porque ele não tira mais do que isso na saída, tá? A máxima saída é o VI. Você pode controlar entre essas amplitudes, entre o menos e o mais. Tá? Aí você regula a sua saída combinando resistores R2 e R1. Mas você não pode querer amplificar mais do que a alimentação. Tá? Nunca vai ser maior do que a alimentação. Tá? E nem menor. Se você alimentou com menos 10 volts seu operacional, menos 10, você nunca vai ter menos 12 nessa saída. Esqueça, não vai ter. O máximo é a alimentação. Tá? Máximo menos 10. Menos 10. E o mínimo seria menos 10, né? E o máximo 10 positivo. Mínimo menos 10, máximo 10 positivo. Então, você pode amplificar a entrada, tá? Mas você não vai amplificar mais do que isso. Tá? Quando queremos amplificar a entrada, a gente que trabalha com engenharia, geralmente quando a gente usa sensores. Tá? Você usa um sensor de pressão, por exemplo. O sensor de pressão a gente entrega lá, sei lá, microvolts ou milivolts no máximo, em função de uma pressão. E aí você quer mandar para um microcontrolador ou algum conversor analógico digital. Você não vai mandar microvolts, você vai mandar um sinal geralmente entre 0 e 5 volts. Tá? Então você regula esses resistores R1 e R2 para no máximo valor que você assumir que você vai medir, te entregue 5 volts. E no mínimo 0, por exemplo. Tá? Isso é um exemplo. Aí você consegue medir a pressão entre proporcional, digamos, a esse nível de tensão. Tá? E, assim, se você pensar colocar um sensor operacional, você coloca bem próximo do sensor. Tá? Porque se um sensor já entrega tensão a níveis muito baixos, se você pegar e colocar um fio, por exemplo, estou sensando a tensão que está lá num tanque de água no alto de um edifício. Se eu trouxer um cabo do sensor até um circuito aí dentro de uma oficina, pode haver uma grande queda de tensão, dessa tensão que já é de milivolts, até chegar no seu circuito, tá? No seu controlador. Então, primeiro você condiciona ela. Lá em cima você já coloca esse circuito aí, um amplificador operacional para condicionar essa tensão. Se é que o sensor não traz isso integrado já, tá? Aí você condiciona, aí você pega o sinal e traz para o seu edifício, para a sua oficina, tá? E coloca no seu circuito controlador, por exemplo. Tá? Vai usar um controlador, você pega sensa alguma coisa, amplifica e depois estende um cabo até o controlador. Mas não levar essa tensão baixa por arrastar ela muito longe, tá? Porque vai ter perda no cabo e você vai errar na medição. Ok, encontramos então a função de transferência do inversor. Professor, deixa eu Oi. aproveitar esse slide aí, uma pergunta aqui que talvez seja básica, mas eu estou meio perdido porque eu não fiz eletrônica 2 ainda, eu não estudei ainda questão do amplificador operacional.
Aham. Como que um amplificador ele vai ter uma impedância infinita e vai ter um curto-circuito virtual? Eu não estou conseguindo entender. Pois é. Essa impedância infinita que a gente coloca aqui, geralmente esse curto-circuito virtual ele dá um nó na cabeça de qualquer um, tá? Até eu estava rindo quando estava explicando isso, né? Porque ele realmente é uma coisa não fácil de se entender. Mas pensa assim, ah, você está considerando um operacional ideal e você tá fazendo um modelo dele. Tá? Então, isso dizer impedância infinita na entrada, você não está considerando o que tem de fato na entrada. Tá? Você está considerando que o modelo desse circuiteria que tem dentro desse bloco, esse bloco tem um monte de circuitos que se comporta como se tivesse uma impedância infinita na entrada e um ganho infinito. Tá? Idealmente. Tá? Então, não é uma coisa assim do circuito propriamente dito. Então, você tem que entender, mas como pelas leis circuitais? Você tem que tentar enxergar isso do ponto de vista do modelo, tá? Porque quando eu coloquei aqui para vocês o modelo, deixa eu voltar naquele slide anterior, aqui, ó, tá? Se aparece para você o slide 18. Quando aparecer, você me avisa. Ok. Tá. Você está vendo aqui que eu coloquei uma fonte aqui, eu tentei enxergar o que tinha dentro, eu coloquei um A vezes V2 menos V1 como sendo uma fonte de saída. Tá, isso não existe dentro do circuito integrado, não é isso que existe aí. Lá dentro existe uma série de transistores que, de alguma forma, conectam todos esses aparelhos aí, tá? Mas esse é o modelo, e modelo ideal, porque no real não é tão assim, tá? Mas, idealmente, e serve para a gente montar nossos circuitos, modela bastante bem, a gente enxerga isso desse jeito, tá? E você vê que a gente está ignorando o que tem dentro disso, tá? E aí, como a gente faz essas considerações? Corrente de entrada nula, impedância de entrada infinita, impedância de saída nula, e o ganho infinito, então, ao ter ganho infinito, isso é o que leva ao curto-circuito virtual. Tá? Então, matematicamente, a gente deduz que ali tem curto-circuito virtual. Por quê? Mas é matematicamente, porque a gente está trabalhando com um modelo que é mais matemático do que representativo da realidade. Tá? Então, assumindo essas considerações matemáticas, a gente viu que isso parece ter um curto-circuito aí. Tá? Então, não é algo... É algo que costuma bagunçar a cabeça da gente mesmo, tá? Então não é algo novo para você, não é extraordinário que você tenha essa dúvida, tá? Todos aparentemente temos isso, Só mas pode colocar essa dúvida... um aí? Oi? Só pode colocar no slide 21? 21, posso sim. Já vai aparecer para você aí. Isso, apareceu. Porque aí, ó, se realmente, nesse caso, eu estou considerando ainda que aí é ideal ainda, não é isso? Nesse caso aí, Sim. professor? Se eu Uhum. estou considerando que ela é ideal, e se eu tenho um curto-circuito aí virtual, esse 2 não era para passar para o R2, ele já era para passar direto para o Terra. O R2? I2. I2 não era para passar por R2, ele era para ele passar por... Tá. Tá, mas e se tem uma tensão V0? Se tem uma tensão V0, o que acontece? Vai ter uma corrente passando por R2 indo para a Terra. E se essa V0 é abaixo de zero? Imagina uma V0 que está abaixo de zero. A Terra é zero. Imagina que ali tem menos 5 no V0. Professor, Oi, boa noite, querido. boa noite. Essa parte aí, para mim, ficou um tanto escura, confusa.
Porque como que eu vou ter uma tensão negativa? Porque você vai alimentar o circuito com uma tensão negativa e outra positiva, tá? E, obviamente, você tem um referencial terra e você pode tranquilamente ter tensões negativas feito esse referencial, tá? O terra é um referencial para você. Você pode ter tensões negativas, tá? Tensões que estão abaixo de zero. Isso não... Uma fonte de alternada, por exemplo, não tem tensões negativas? Não, na alternada, consigo Sim. compreender perfeitamente. Na contínua é que não. Não, também tem. Tem contínua abaixo de zero. Porque o terra é o referencial, tá? Mas é o valor de referência, que você considera zero. Mas sempre você mede diferença de potencial entre dois pontos. Você quer ver uma tensão negativa? Mede uma tensão e inverte as pontas do multímetro, por exemplo. Isso já é uma tensão negativa, tá? Sim, sim. Você... Porque é um referencial. Você diz essa referência é zero, tá? Isso aqui é zero para mim. O que está abaixo disso é negativo, então, tá? Está abaixo desse valor. E o que está acima é positivo, tá? Ficou ainda um tanto escuro, mas tranquilo, eu vou me esforçar para pegar esse negócio aí. Assim, engolir isso aí. Professor, Vamos ver como é que vai. Continuando no Oi? exemplo, continuando no exemplo do senhor. Se eu tenho um V0 aí, menos 5, por exemplo, ele está negativo em relação ao V0, né? Sim. Então, nesse caso, esse exemplo ainda serviria, porque no caso o sentido de 2 já não seria esse, né? Já seria diferente, né? E eu não poderia falar também que 2 seria igual a 1. Vamos ver, vamos lá. Se o V0 tem menos 5 volts, aí sim, justamente seria esse o sentido da corrente. Porque a corrente vai do potencial maior ao potencial menor. Se o V0 fosse positivo, aí estaria errado o sentido da corrente. Tá? Mas a corrente vai da região que tem maior potencial para que tem menor potencial. Ok, Tá? ok. Então, a corrente está indo do lugar certo. Ó. Ok. Está indo de Eu um tô potencial zero. Está indo do potencial zero. Oi? É porque eu tô vendo o ponto V1 lá com o menuzinho lá e eu tava confundindo. Não, mas beleza, tá certo isso aí. Tá ok. Beleza, Sim, obrigado. certo, sim. Então, tá, ó, se você imaginar aí o zero, né? Então ela está indo para o lugar correto. Ó, lá e o V0 é negativo, de fato, né? Se a gente alimentar com uma fonte positiva, lá no V0 você colocar, você pegar o multímetro e... É até uma pena a gente poder fazer um laboratório, porque seria bem interessante levar uma placa, é bem fácil de montar esse circuito. Tá? Vocês podem montar em casa. Se vocês tiverem aí um amplificador operacional, ele vem num circuito integrado, vocês montam os resistores e façam o teste. E alimentam com uma pilha aí. Tá? Dá para fazer, é bem simples de montar esse circuito aí e medir. Aí você coloca o multímetro e mede. Mede do terra até o V0. Tá? Você vai ver que o que é o sinal de entrada amplificado. Pode ser para mais ou para menos. Né? Ele pode encolher o sinal de entrada ou alongar o sinal de entrada, dependendo da relação entre R2 e R1. Tá? Dependendo de como você escolhe os resistores R2 e R1. Só que você não pode alongar o VI além da alimentação. Tá? Nunca além dela. Então, se você alimentar isso aí com menos 10 volts, por exemplo, o VI mais negativo que você vai conseguir medir é menos 10. Tá? Agora, a outra situação é se você inverter essa fonte da entrada. Tá? Colocar o menos para cima. Aí o V0 seria positivo. Tá? Porque o menos estaria para cima, você viraria a fonte da entrada. Então o VI seria negativo e o V0 seria positivo. Tá? E no caso, ele não poderia ultrapassar a alimentação positiva. Se você alimentou positivo com 10 volts, ele não pode ultrapassar os 10 volts positivo. Tá?
Outra coisa interessante, se você colocar no terminal negativo da alimentação, você colocar massa. Então, você nunca vai poder medir negações entre massa e V0, você nunca vai medir negativo. Tá? O V0 sempre vai ser positivo em relação à sua massa. Tá? Isso se você, no terminal de alimentação, você colocar o terra. Tá? Eu estou falando aqui do slide 16, não sei se aparece para vocês. Aparecendo slide 21, professor. Ah, daqui a pouquinho vai aparecer. Apareceu aí? Ainda não, continua no 21. Opa. Bom, mas Agora enfim, Agora foi. agora foi, tá? Eu não estou me referindo ao V1 nem ao V2, tá? Quando eu falo da alimentação, esses pinos aqui, ó, o VS e o VS-, ó. Tá? Esses são os pinos que, geralmente, você tem os operacionais dentro de circuitos integrados, tá? Então, esses pinos você vai alimentar, lá, sei lá, a 5 volts, 0 volt, ou a 5 e menos 5, tá? No seu circuito integrado, tá? Então, se você fizer isso no seu circuito integrado, o Vout, ele nunca vai ser mais negativo do que a alimentação negativa. Então, se você imagina que você colocar essa alimentação negativa aqui no terra. Se você colocar no terra, então você nunca vai medir um Vout abaixo de 0, tá? Então, esse inversor meio que não vai te servir, tá? Vai te ajudar muito. Porque você nunca vai medir abaixo de 0 nada, tá? Nada abaixo de 0. Sempre vai ser positivo o Vout, e nunca negativo. Então, se o Vin também for positivo, ele não vai amplificar nada, tá? Existem circuitos, como é que é? Eu acho que é o LM05, e que são reguladores de tensão, tá? Que te fornece também essas tensões mais e menos, tá? O regulador de tensão te deixa fixo aí uma tensão, por exemplo, de 5 volts, e outra, por exemplo, de menos 5 volts para você alimentar esse operacional, tá? Então, você alimenta com terra, e ele tem geralmente 3 patas. Você coloca o referencial de terra. O outro ele te dá uma tensão negativa e o outro positivo, tá? Se chama regulador de tensão. Que seria, no caso, útil para alimentar o seu operacional, né? Beleza. Vamos ver mais uma configuração? Me avisem quando aparecer para vocês o slide 25. Apareceu, professor. Apareceu? Agora eu mudei a minha configuração, ó. Em vez de eu colocar uma fonte ali no menos, nesse terminal que sai do menos, eu coloquei um R1 e mandei para o terra, tá? E no mais, eu tirei um conector, coloquei uma fonte VI e mandei para o terra, tá? Então tem uma fonte VI que entra no mais. E lá o do menos, ele vai conectado para o terra, tá? E eu vou querer encontrar a relação entre a entrada e a saída, né? Eu quero encontrar uma relação entre VI e V0, tá? Quero saber quanto de VI é o V0, tá? Como é que eu relaciono essas duas grandezas, tá? Justamente para encontrar a função de transferência, encontrar a saída e a entrada, né? Uma relação entre elas em função desses parâmetros, em função desses resistores aí. Vamos começar a colocar algumas equações. Primeiro, vamos assumir I1 igual a I2. Por que I1 igual a I2? Porque a impedância de entrada é infinita e não está entrando corrente
para dentro do meu circuito aqui, tá? Não está fluindo corrente para dentro desse circuito. Então, para o terminalzinho de menos, ali onde está o menos, não está entrando corrente. Não entra corrente para dentro do operacional, tá? Então, I1 tem que ser igual ao I2, tá? O que vem lá do I2, que vem lá do V0, também vai ir para o terra aqui, caminho de R1, tá? O I2 que vem pelo R2, chega aqui nesse ponto, para a direita ele não pode ir, então ele vai totalmente para a esquerda, passa por R1 e vai para o terra, ok? Mas I1 eu posso dizer que é V1 sobre R1. Isso fica claro para vocês ou é só fazer a lei de Kirchhoff nessa malha? A parte do V1 menos I1 por R1 tem que ser 0. Tá? Então, I1 tem que ser V1 sobre R1. Concordam? I1 V1 sobre R1 tá tranquilo, né? Ok. Ok. Mas, como eu tenho um curto-circuito virtual, que a gente sempre está falando, o V1 tem que ser igual ao V2. Tá? Então, a gente vai escrever isso aqui, ó. Vou colocar outra equação aqui. V1 tem que ser igual a V2 e tem que ser igual ao VI. V1 igual a V2 e o V2 é igual ao VI, então fica que V1 tem que ser igual a VI. Tá? V1 igual a VI. Se V1 é igual a VI, então o I1 também é igual a VI dividido R1. Tá? I1 tem que ser igual a VI dividido R1. Vamos ver se a gente está de acordo até aqui. Ok, professor. Ok. Agora nós vamos analisar o Vx. A queda, Vx é aquela queda de tensão aí no R2, tá? O Vx é quem? É o I2 vezes o R2. Tá? I2 vezes R2. I2 vezes R2. Mas I2 é igual a I1? I2 é igual a I1. Então é igual a I1 vezes R2. Tá? A queda no R2 é igual a corrente I1 vezes o R2. Certo até aí? Certo. E a corrente I1 e a minha corrente 1 eu tinha encontrado na equação aí de cima. Ó. É VI sobre R1. Então, o Vx é VI dividido R1 multiplicado por R2. Olha se essa aí passa. Passa. Vx é VI R2 sobre R1. Tá? Mas eu tenho uma relação agora entre Vx e VI. Mas o que eu quero, na verdade, é entre V0 e VI. Eu quero saber de entrada e saída. Eu não quero saber do Vx esse. Tá? Então, eu vou pensar o seguinte. O Vx é igual a V0 menos V1.
Porque do Vx, se eu fazer V0 menos V1, eu tenho Vx, né? V1, isso é a lei de Kirchhoff, né? Entre V0 e V1. Não sei qual é o potencial aqui de V1, não sei quanto é o de V0, mas se eu fizer V0 menos V1, tenho Vx. A soma dos três tem que dar 0. Passa isso aí. Dá para entender? Dá um feedback aí, pessoal. Sim, professor, dá para entender. Dá? Ok. Se quem não entendeu, por favor, pode parar, quer pedir para voltar para trás, a gente volta, tá? Sem problemas. Tá? Por mais que o colega disse que entendeu, se você não entendeu, pode parar a aula. Ok. Então, o Vx é o V0 menos o V1. Mas V1, deixa eu ver. V1 é igual a VI. Lá em cima eu escrevi a primeira equação, ó. V1 igual a V2 igual a VI. Então, se Vx é igual a V0 menos V1, é também igual a V0 menos VI. Aí a gente fecha essa equação aí. E agora está ficando visível o que eu vou fazer, né? Vx é V0 menos VI. E eu quero relacionar V0 e VI, né? Os dois, né? Então, estão relacionados mediante Vx. Então, eu vou olhar para essa equação que eu acabei de fazer, Vx igual a V0 menos VI, e para de cima, onde é que tem o Vx igual a VI sobre R1 vezes R2, tá? Vou juntar essas duas equações aqui. Elas são iguais, tá? Que equação eu vou ter aqui? O seguinte, ó. Vx, V0 menos VI. Então, quer dizer que V0 é igual a VI mais Vx. V0 é VI mais Vx. É V0, VI mais Vx. Então, é VI mais R2 sobre R1 vezes VI. Porque o Vx é VI sobre R1 vezes R2. Vou substituir o Vx aqui, ó, por aquela equação lá. E aí eu coloquei em evidência o VI. Então ficou V0 igual a 1 mais R2 sobre R1 vezes VI. Pode fazer aí na mão, se não conseguiram acompanhar, dá uma olhada e façam perguntas. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, qual é a função de transferência desse circuito? 1 sobre R2 mais 1 mais R2 sobre R1. Exatamente. Tá? Então, a função de transferência dele, ó, eu tenho que fazer o G de S, é o V0 dividido VI. Tá? E nem preciso me preocupar pelo V0 de T, VI de T, nem preciso me preocupar com Laplace, porque diretamente desaparece o V0 e o VI. Tá? Fica só os parâmetros. Então, você vê que é bem fácil, tranquilo, encontrar a função de transferência. Tá? Então, o G de S é 1 mais R2 sobre R1. E por que ele é não inversor? Porque o V0 agora sim tem o mesmo sinal que o VI. Então, o sinal de entrada agora tem o mesmo sinal, tá? Ele não muda a fase, né, do VI. Ele não inverte a entrada. Ele só amplifica. Tá?
Perfeito? Ok. Eu vou colocar um exercício para vocês aí. Eu quero que vocês pensem no seguinte. Eu tenho um VI aí de 1 milivolt e eu quero transformar isso em 5 volts na saída. Que valores vocês colocariam para R1? Tá aparecendo o exercício aí para vocês, né? Sim, aparece.
E aí, tranquilo para fazer isso? E aí, pessoal, algum valor aí? Alguém conseguiu? Professor, eu joguei aqui na função de transferência, aí eu acredito que esteja errado. A relação deu que R1 tem que ser igual a R2 sobre 4.999, que seria o 5, né? 5 volts dividido por 1 milivolt, subtraído desse 1. Mais ou menos, sim. Vamos lá. Vamos fazer aí. Aparentemente não está errado, não. Pelo menos do caminho certo tá. Não sei se é exatamente isso, mas vamos lá. Tá? Vamos resolver esse problema aí. Assim, ó. Não. Então, vamos colocar a equação aí, ó. Essa é a nossa equação, tá? Então, substituindo nossos valores, o que a gente tem? O V0, que a gente quer na saída, é de 5 volts. Tá? E o VI, que foi a entrada, é 1 milivolt. Tá? Vamos converter esse 1 mili... podia colocar aqui 1 milivolt como 0,00 1, né? Volts, tá? Isso é a nossa relação. Agora eu vou mandar esse 0,01 dividindo para o outro lado, tá? 5 dividido 0,01 é 5.000, correto? Então, 5.000 tem que ser igual a 1, 1 mais R2 sobre R1, tá? Então, esse 1 eu mando subtraindo para cá. Tá? Tiro ele daí e subtrai aqui. Opa! Então, ficou que 1 tem que ser igual... 5.000 menos 1 tem que ser igual a 2 menos R1.
5.000 menos 1 é quanto? 4.999, né? Isso. 1999 tem que ser igual a R2 vezes R1. Então, quer dizer que 4.999 vezes R1 tem que ser o R2. Tá? Vou colocar aqui, ferramentas de equação. Tá. 4.999 R1 tem que ser igual ao R2. Ok. Agora eu tenho uma equação com duas incógnitas, tá? Tem o R1 que é incógnito e o R2 que é incógnito. Como é que eu resolvo isso? Eu pego um dos resistores da minha caixinha e o outro eu vou comprar, tá? Vamos supor que, sei lá, o R1 seja de um... Não cai muito, vamos colocar 1 ohm só, ou 10 ohm. O valor que vocês quisessem. Vocês dão um valor para um dos resistores, tá? Isso é aí. Então, para simplificar, vamos colocar 1 ohm, tá? Se R1 é 1, então tem que ser R2. 4.999. Isso. Tá? R1 igual a 1. Qual o grande problema desses valores? Difícil de achar comercialmente? Exatamente. Não é... Aqui, matematicamente, funcionaram beleza, só que quando vai achar comercialmente não é tão fácil assim, né? Então, a gente tem que trabalhar com valores. E quando a gente está olhando para a caixinha de dispositivos eletrônicos, você abre a caixinha e começa, aqui eu tenho um de 220, outro de 2K, será que com essas funciona? Aí eu começo a selecionar, fazer combinação série e paralela, até que eu acho uma combinação que dá certo, tá? E dá aproximado. Geralmente você não vai ter valores exatos aí, né? Mas te aproxima. Então, te aproxima, você consegue fazer um amplificador para amplificar seu sinal de entrada, tá? Em função disso, você consegue aproximar, tá? Então, geralmente é assim, né? Você olha os resistores que você tem. Aqui, matematicamente, eu dou valor para um e encontro o valor do outro, tá? E é simples. A matemática é bem simples. Como você tem esse grau de liberdade de atribuir um valor para o resistor, você atribui o valor conveniente para você, tá? Para mim aqui era conveniente dar 1, por quê? Porque era fácil de fazer o cálculo, só por isso. Não precisava usar a calculadora, tá? Mas se você tem a sua caixinha de ferramentas, geralmente você vai atribuir valores que você já tem aí dentro dessa caixinha, né? Tá? Para facilitar, para não precisar ir comprar. Ok? Vamos ver uma configuração mais? Vamos ver se dá tempo de a gente começar, pelo menos. Ai, tá bom por hoje, não, professor? Sexta-feira, a cervejinha tá me esperando. Caramba! É isso, é que a gente atrasou um pouquinho. A sexta-feira passada era feriado, e você aproveitou para tomar cerveja. Vamos ver só um pouquinho aqui, uns 10 minutos, pelo menos, uma introdução para esse carinha aqui, ó. Tu não bebe, Beleza. não? Oi? Tu não bebe, não? Só... não bebo dia 30 de fevereiro, não bebo, por exemplo. Alguns dias assim que não. Ok. Vamos lá. Que esse cara... Esse cara disse que ele tem a saída integral da entrada, tá? Por isso ele é integrador. É bem interessante porque ele integra a entrada, tá? E essa configuração que está aqui, vocês têm que aprender ela, porque vocês vão usar muito em controle, tá?
Eu aqui, como a gente está bastante atrasado, né? A gente teve várias aulas aí com problemas, com esses feriados. Não, bastante, eu digo assim, eu acho que umas 2 aulas atrasado, pelo menos, tá? Eu estou selecionando os temas mais interessantes para vocês lá em controle, tá? E um deles é esse integrador, tá? O circuito integrador. Porque em controle a gente geralmente tenta usar um erro, quer dizer, você quer obter alguma coisa e você tem outra no seu dispositivo, tá? Por exemplo, você quer manter o seu ar-condicionado a 25 graus, mas só que o ar-condicionado está em 27. Então, você precisa acelerar o ar-condicionado, né? Gerar mais, aumentar a temperatura dele, né? Para ele funcionar mais rápido. Então, tem um sistema de controle, imagine isso automaticamente, né? Tem um sistema de controle que vai controlar isso aí. Então, você vai pegar o sinal que você está medindo e o sinal desejado, tá? Um 27 e um 25. Você vai fazer a subtração e vai encontrar um erro, tá? Esse erro é a diferença entre o que você obtém e o que você quer obter, é o que a gente joga no controlador. Mas geralmente a gente amplifica esse erro e integra esse erro, tá? Amplificar a gente já aprendeu, fazer a amplificação de um erro. Mas aqui a gente pode aprender a fazer a integral também. Tá? A gente pode usar circuitos para fazer integrais de sinais analógicos. Olha que legal. Então, a configuração é basicamente essa. Essa é a mais básica, tá? Você tem uma fonte, um resistor e um capacitor que conecta a fonte com o V0. Mas você já imagina que essa configuração é muito parecida com a que a gente já viu recém. Qual delas? O não inversor? O inversor, né? Não o não inversor, o inversor, porque o inversor a gente colocava aqui o menos o sinal. No não inversor a gente colocava aqui no mais o sinal. O VI era colocado no mais. O não inversor a gente colocava o sinal aqui no menos. Só que a gente colocava um resistor aqui entre V1 e V0. Essa era a única diferença, que aparecia um resistor. E agora está aparecendo um capacitor. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar a escrever algumas equações aqui. Primeiro, que V1 é igual a V2 igual a quanto? Né? Lembra da massa virtual aí? Quanto é o V2? Olha para o circuito. Quanto é o V2? 0. 0. Porque está na massa aí, ó, está na Terra, está aterrado o V2. E se o V2 está aterrado, o V1 também está. Tá? Esse é o que a gente deduziu lá em cima. Então, é V2 igual a V1 igual a 0. Tá? Beleza. Primeira equação. Agora, a outra equação... Aqui vocês percebem, né, que a corrente que passa por R1, para onde ela vai? Essa corrente X que está passando por R1. Qual é o caminho dela? Vai para o capacitor? Vai para o capacitor. Exatamente. Ela não pode entrar para dentro aqui do operacional, tá? Ela não pode entrar para dentro porque tem uma impedância infinita na entrada. Então, ela pega o caminho do capacitor, toda ela. Então, o X é que passa pelo capacitor também, tá? Então, eu vou pensar no seguinte. Ix. E X tem que ser igual aqui. E X
é V1 sobre R, né? Primeiramente. Pode ser considerado como V1 sobre R. Concordam? Porque o V1 Sim. Porque o V1 está em zero, por isso, tá? Então, eu pego da fonte, passo por R1 e chego em zero de novo, tá? O V1 está em zero, então é V1 sobre R. Se é V1 sobre R, mas também é igual aqui, pela regra lá que a gente até viu no circuito RLC. É o C por a derivada da tensão no capacitor também, né? Porque é a corrente que passa para o capacitor. Aqui é a mesma que X. A corrente que passa... Eu estou adiantando aqui as equações, mas a corrente que passa pelo capacitor é X. Vocês concordaram comigo. E a corrente que passa pelo capacitor eu também posso escrever assim, ó. Derivada é a capacidade do capacitor, vezes a derivada do VC, tensão no capacitor, de T a respeito de T. Tá? Ok. Então, eu agora vou fazer o seguinte. Para dessa equação, eu vou olhar os dois últimas igualdades, tá? Vou tirar aqui o Ix, tá? Porque eu cheguei à conclusão que V1 dividido R tem que ser igual a C vezes a derivada da tensão do capacitor a respeito de C. E do tempo, né? Respeito do tempo. E daqui eu vou isolar a derivada do capacitor a respeito do tempo. Então vai ficar assim, ó. O C vai vir para cá dividindo e vai sumir daqui. Tá? Ok? Ok, professor. Não, aqui não era V1, aqui era VI. É VI sobre R, não V1 sobre R. VI, a tensão de entrada aqui, ó. VI sobre R, tá? VI sobre R, porque eu na malha aqui, VI menos I por R1 é zero. Ó. Então, é o U1, o Ix é VI sobre R, que é igual a C para a derivada do capacitor, então fica VI, tá? Agora o que eu vou fazer? Esse diferencial de tempo, eu vou passar para cá multiplicando, tá? E agora? Tá? E agora, o que mais eu vou fazer? Vocês já imaginam, já, né? O que eu vou fazer agora? Passar a derivada dividindo. Não, vou integrar. Tá? Vou integrar dos dois lados. Eu vou passar a integral aqui dessa equação. Ó. Cheguei que VI dividido CR vezes 1 dt tem que ser igual ao diferencial de VC de T. Se eu tenho diferencial dos dois lados, por que não integrar? Tá? Então, vou integrar aqui. Vou integrar desse lado, integrar do outro. Tá? Vou deixar assim mesmo. Vocês entenderem que é uma integral ali, tá? Beleza? Até aí, tudo bem? Integral de VI sobre CR dt igual a integral do diferencial de VC de T. Tá ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou medir o V0. Eu pego o multímetro e mido o V0. Onde é que eu vou apoiar as pontas do multímetro para medir o V0? V0 e terra. No V0 e terra.
Então eu posso pegar e colocar no V0 e no V1, porque o V1 também é terra. Concorda? Lá naquela pontinha lá. Então eu posso medir o V0 em bordas do capacitor. Né? Pô, então aí no caso o V0 é a mesma tensão que está sobre o capacitor. Mesmo não, trocada de sinal. Só isso. A tensão no capacitor umido de um lado e a tensão V0 umido do outro. Tá? Então, o que vai acontecer? Tá? É só para você medir a tensão do capacitor, você colocou o multímetro de um jeito, e para medir o V0, você vai trocar de lado as pontas do multímetro. Só isso. Tá? Então, o que vai mudar aqui nessa equação vai ser o seguinte, ó. Eu vou colocar um menos aqui, e aqui, em vez de colocar o VC, coloco o V0. Tá? Coloquei um menos aqui na integral, e coloquei o V0 aqui, ó. Tá? O que mais eu posso fazer? Esse CR, ele é uma constante, né? O C com R é constante. Esse pode sair fora da integral, desse lado de cá. O CR eu posso tirar fora. Então eu posso tirar fora e mandar para cá multiplicando, ó. E pronto. Ah, não. Diferencial de VC. Sim. Ah, não, porque eu tinha... sim, sim. E aqui eu integro. Se eu integrar diferencial de V0, quanto eu tenho? O diferencial de V0 é quanto a integral? A integral do diferencial de x é quanto? Não lembro? De cálculo? Bom, aqui, ó, rapidão. Vamos lembrar isso aqui. Não lembro quanto é a integral do diferencial de x? Não. Integral do dx. Quanto era isso? Ninguém lembra, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos tentar lembrar, então. A integral do dx é como você tem assim, ó, integral de x na zero. X na zero é 1, né? Todo número elevado na zero é 1. Integral do dx, tá? Isso é igual a quanto? Integral de x na zero dx. Agora é um polinômio, né? O que você faz com a variável x? Você soma 1 e divide por 1. É isso aqui ou não? Vocês estão visualizando aqui o slide 31? Sim, professor. Sim, Sim, mas concordo que a integral do dx é o x, é o próprio x, né? sim. Sim. Então vamos voltar na nossa equação aqui, ó. Se a integral do dx é o x, qual é o integral do diferencial de v0? V0. V0, perfeito. Aí sim. Aí nós conseguimos relacionar entrada e saída, ó. V0, tá? Então a gente pode pensar o seguinte.
Ficou feio esse D0, assim, vamos colocar assim. Esse CR eu vou deixar aqui embaixo de novo, não gostei de ler lá. CR aqui, porque eu quero a minha saída aqui, tá? CR eu vou mandar assim, ó. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que a saída é a integral da entrada, né? Essa é a minha conclusão. A integral da entrada ao longo do tempo, dividido por CR, me dá a saída invertida. Certo. Certo. Beleza. Tá? Então tá, eu acho que agora sim vocês já cansaram, né? Mas o CR, você pode pensar que você pode tirar da entrada. Então você vai ver que a relação entre a entrada e saída é a integral. Por isso esse carinha se chama integrador, tá? Bom, eu acho que isso então tá bom. Por hoje tá bom, tá? Muito obrigado aí pela atenção, espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Bom, não sei se vocês têm alguns avisos, tá? Primeiramente, ainda antes de vocês ir embora. Tem um trabalho lá de circuitos capacitivos, tá? Vocês viram o trabalho lá no AVA, né? Não sei se já entregaram. Eu vi, professor, o prazo estava para hoje, mas eu não fiz não, sendo sincero. Tá, ok. Igual, vai estar um pouquinho aberto aí uns dias mais, se puder fazer, pode fazer aí e colocar lá, tá? Bom, e que dia, então? Oxi, vamos pensar para quando? Era para ontem, mas ok, vamos colocar aí até segunda, tá? Ou até domingo à noite. Segunda, professor. Não, mas é tranquilo o trabalho, é só assistir os vídeos e tá bom, vamos lá. Vou deixar assim, ó, para vocês, ó, até terça-feira, tá? Até terça-feira vocês olham e tentem fazer lá. Tá bom? Show. Aí vejam lá, eu vou lançar as notas aí. Essa semana eu lanço notas, aí eu já lanço notas desses trabalhos, tá? Ok, pessoal. Alguma outra dúvida? Vocês queriam falar alguma coisa? Tá bem tranquilo, professor. Obrigado aí pela aula. Tá, ok. Então, quem já terminou aí tá liberado, tá? Quem queria falar acerca da atividade avaliativa, acho que era o Rogério, não sei se o Rogério está aí ainda, aí a gente vai ver agora. Estou aqui, professor. Ok, beleza, vamos dar uma olhada aqui. O que aconteceu? Tranquilo. Boa noite, então, professor.